esquina da comunicação, agora então recebendo o ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, ex-candidato à presidência da República, Fernando Haddad, aqui na mesa, acompanhado pelo deputado federal Paulo Pimenta, e pelos deputados estaduais Pepe Vargas e Luiz Fernando Mainardi. Fernando Haddad, como é que termina esse ano político de tantas reviravoltas, emoções, suspenses e declarações impressionantes? O que mais o marcou neste ano de 2019? Olha, bem da verdade, eu não tinha uma expectativa diferente em relação ao comportamento do Bolsonaro à frente da presidência. Porque, na verdade, nos 7 mandatos de deputado federal que ele teve, ele sempre foi uma figura bastante controversa e nunca prezou os protocolos de convivência democrática. O último episódio de não ir à posse do presidente da Argentina, rompendo uma tradição de décadas em que o Brasil tem que manter com o seu principal parceiro comercial. Estamos falando do principal parceiro comercial do país aqui no continente, no subcontinente. Então isso é uma demonstração de imaturidade para exercer a presidência da República. Mas poderia narrar incontáveis casos semelhantes a esse, como a desfeita em relação à esposa do presidente da França e por aí vai. Então eu acho que as pesquisas de opinião recém-divulgadas dão testemunho de que é o presidente que termina em pior condição o seu primeiro ano de mandato. E eu acho que não poderia ser de outra maneira. Ele de fato não tem dignificado o cargo de presidente da República, sobretudo no exterior. Ele tem sido realmente muito contestado. A imagem do Brasil está muito fragilizada. Se vocês têm amigos morando fora, basta dar um telefonema para saber do que eu estou falando. A imagem do Brasil está muito debilitada na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na América do Sul. De maneira que não me surpreende, porque o despreparo era patente, mas não deixa de ser lamentável que nós tenhamos chegado ao final do ano nessa situação. Agora, a gente vê, 2019 foi um ano, aliás, como já na eleição, a sucessão presidencial foi uma eleição extremamente polarizada. O primeiro ano do governo Bolsonaro, o cenário político brasileiro é muito marcado por essa polarização, não apenas de dirigentes e lideranças políticas, mas uma polarização social, que atinge, né? Exatamente, que atinge a sociedade como um todo. E no meio, recentemente, o ex-presidente Lula foi solto e sai com um discurso de retomada das bandeiras do PT para o país, mas também pontuando muito fortemente as diferenças dos planos ou das duas gestões, da gestão Bolsonaro e das gestões petistas para o país. O senhor acredita que esse discurso do Lula, ele colabora, ele reforça para ampliar a polarização e politicamente isso é interessante? Olha, eu acho que nós temos que ter clareza sobre do que nós estamos falando, né? A oposição, ela tem o direito e o dever de marcar posição dizendo o que faria de diferente do governo. Então isso você pode chamar de polarização, mas é uma polarização positiva que agrega ao conhecimento da população. A população fica com mais condição de discernir o que ela própria defende, né? Então, se você defende armar a população ou preparar melhor a polícia para combater o crime, é justo que você faça essa demarcação de valorizar o policial e não o miliciano para garantir a segurança pública, por exemplo. Se você defende o magistério, os professores, você demarcar em relação a isso. Se você defende o Mercosul, a parceria com a Argentina, é justo você deixar claro para a população suas diferenças com o governo. Isso é diferente de você alimentar um sentimento de desrespeito a quem pensa diferente. Então, o presidente Lula tem muito cuidado ao longo da sua longuíssima trajetória de discernir essas duas coisas. Uma coisa é olha, eu sou diferente dessa pessoa.
Outra coisa é você demonizar o seu adversário, você tratá-lo como inimigo, você querer exterminá-lo. É uma coisa completamente diferente. Então, a polarização política no sentido americano da palavra, republicanos e democratas, ou na Inglaterra ou na França, é normal. São partidos adversários, estão disputando um campeonato. Você não vai pedir para o corintiano torcer para o palmeirense. Você não vai pedir, sabe, para o Grêmio torcer para o Internacional. Agora, você vai educar para que eles saiam do estádio celebrando o futebol, celebrando o fato de terem estado juntos. Você não vai estimular a briga de rua. E isso é que é perigoso. O Bolsonaro às vezes confunde as duas coisas. Confunde quem está fazendo o seu trabalho, inclusive jornalistas. Vira e mexe, ele está ameaçando a Rede Globo, a Folha de São Paulo. Uma coisa você pode até criticar a imprensa. Você, como alvo da imprensa, você pode falar: não concordo com a cobertura que está sendo feita do meu governo. Isso é legítimo falar. Mas você não pode excluir um jornal da licitação de compras governamentais, porque você não gosta do jornal. Você não pode ameaçar anunciantes de uma emissora de TV, porque você não gosta da emissora de TV. Então, no cargo de presidente, você tem que ter protocolo, compostura. E o Bolsonaro não se comporta como um presidente de todos os brasileiros. Ele está sempre jogando pro time dele. O time dele vibra, agride, ofende, mas isso não constrói um país. Só para destacar, deputado Paulo Pimenta, o Fernando Haddad está em Porto Alegre, veio receber a medalha do mérito Farroupilha na Assembleia Legislativa. A cerimônia já foi hoje pela manhã, foi evidentemente uma proposição do PT. Como é que foi? O deputado Luiz Fernando Mainardi, que aqui está. Uma iniciativa, já vamos ouvi-lo sobre isso também. Uma iniciativa do deputado Luiz Fernando Mainardi, que é o nosso líder da bancada. E, de certa forma, né, foi uma oportunidade da gente relembrar um pouco de tudo aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, na área da educação, durante o período que Fernando Haddad foi secretário executivo e principalmente nos 6 anos e meio em que ele foi ministro, né? Então, a implantação da Unipampa com seus 10 campos, a Universidade Federal de Santa Maria em Cachoeira, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, a interiorização da Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal do Rio Grande, da URGS, os campos, né, dos 3 institutos federais que foram consolidados no Rio Grande do Sul, tudo isso ocorreu durante esse período. Então tem um legado muito grande, né, no Rio Grande do Sul, da presença de Fernando Haddad no Ministério da Educação, né? Então, para nós foi um momento muito importante. O Mainardi fez uma fala resgatando toda essa história, né? E para nós é muito importante a presença do Haddad aqui em Porto Alegre, nos visitando aqui no Rio Grande do Sul. Deputado Luiz Fernando Mainardi, o senhor que foi o proponente, o senhor que teve a ideia, boa tarde. Boa tarde, Jeremir, boa tarde, Thalino, boa tarde a todos os ouvintes da Guaíba. Prazer estar acompanhando o ministro Haddad hoje aqui em Porto Alegre. Uma série de eventos, de atividades que ele participa, mas em especial hoje pela manhã, na entrega da outorga da medalha Farroupilha, né? Que é a maior honraria que nós temos no Parlamento Gaúcho, ao ministro Haddad, pelos seus feitos, pelas suas realizações à frente do Ministério, aqui no Estado, no Brasil, mas em especial aqui no Rio Grande do Sul. É, portanto, uma homenagem que nós estamos fazendo em nome da nossa bancada, em nome da Assembleia, mas eu acredito que em nome de todo o Estado, porque não foi pouca coisa, e hoje de manhã eu estava relembrando, né, as conquistas que nós obtivemos, as mais de 20 mil vagas no ensino, né, público, universitário, a criação da Unipampa, a criação da Universidade Federal Fronteira Sul, os 27 institutos federais de educação. Fiz questão de ler um por um os 10 campos da Universidade do Pampa, a primeira universidade que nasce multicamp. Enfim, foram tantas realizações que temos uma situação anterior ao Haddad no Ministério,
né? E na educação aqui no estado em particular, né? E uma depois. E por isso que nós tivemos essa oportunidade de dar e agradecemos muito a presença aqui hoje no Rio Grande do Sul para receber essa homenagem e agradecer, acima de tudo, o trabalho que ele fez para a educação gaúcha. Deputado Pepe Vargas, vocês chegaram a ser colegas de ministério ou não coincidiu? Não coincidiu. Não coincidiu, né? Primeiro ano da Dilma, você estava onde? Eu fiquei só um ano com a... eu estava na Câmara, eu entrei no segundo ano. Você entrou no segundo ano? Não chegou, não coincidiu, né? Porque eu participei em 2011 do governo Dilma. Majoritariamente eu fui ministro do período do eu entrei em 2012, Lula. exatamente. Mas só para complementar o que o Mainardi colocou, é inegável, né? As contribuições que o Haddad deu para a educação no Brasil inteiro e como isso também contribuiu aqui para o povo gaúcho, né? Houve uma grande interiorização do ensino técnico, uma grande interiorização do ensino superior no nosso estado, né? Quer dizer, cidades que não tinham possibilidade de ter vagas do ensino superior público ou do ensino técnico público tiveram essa oportunidade. O Mainardi, inclusive, leu. Quantas cidades foram, Mainardi? 67? 67, foi muita gente. Mas um número significativo de cidades. Praticamente todas as cidades com um certo número de habitantes recebeu ou o Instituto Federal ou uma extensão da Universidade Federal. Agora, justamente, para perguntar ao ex-ministro da Educação. O Brasil foi mal novamente no PISA e o ministro atual da Educação, ministro Abraham Weintraub, disse que a culpa é do PT. O Weintraub, ele não é da área da educação, né? Ele veio do sistema financeiro ao qual ele serve até hoje. E ele efetivamente não é do ramo. Então é natural que ele precise de um tempo para se familiarizar. O que eu tenho dito é o seguinte: o Brasil, a primeira década desse século foi a década brasileira da educação. O Brasil foi o terceiro país que mais evoluiu nos exames internacionais até 2012. Ou seja, de 2000 a 2012, o Brasil tem... Isso aí não precisa nem acreditar no que eu estou falando, basta consultar a internet. Se você colocar lá PISA 2012, tem matéria no G1, tem matéria em vários jornais do país, dizendo que de 2000 a 2012 o Brasil realmente chamou muito atenção. Agora, o que aconteceu de 2012 para cá? Eu digo isso até com uma certa dor no coração, porque as regiões mais ricas do país tiveram uma diminuição do ritmo de melhoria. E o Nordeste teve uma expansão da qualidade muito notável. Então, se você pegar os indicadores de Pernambuco, Ceará, ou estados do centro como Goiás, e um único do Sudeste, que é o Espírito Santo, você vai ver que eles decolaram na qualidade. Os estados do Sul-Sudeste, em particular, caíram de qualidade. Então a média nacional ficou estagnada. E isso é muito grave, muito grave. Eu digo isso porque eu, quando deixei o Ministério da Educação, o Rio Grande do Sul, por exemplo, figurava entre os países, os estados líderes em qualidade do ensino. Eu deixei o Ministério no janeiro de 2012. E você vê que, sobretudo no último período, de 4, 5 anos para cá, houve uma queda da qualidade da educação num estado que sempre foi referência nacional. Então nós precisamos tomar cuidado quando falar de Brasil para não responsabilizar quem está fazendo um bom trabalho e para responsabilizar quem não está fazendo um bom trabalho, porque nós temos hoje indicadores individualizados. Então vamos ser justos com quem está avançando. Eu estou citando alguns estados que estão muito bem, né, que foram muito bem. Teve estados como Amazonas, que teve um incremento importante. Maranhão, sabe? O Maranhão, de repente, começou a melhorar a qualidade da educação. Né? Piauí, e os estados do Sul-Sudeste ficaram devendo muito, porque ou estagnaram ou tiveram uma perda significativa de qualidade, basicamente de 4 anos para cá. 4, 5 anos para cá. Agora o senhor atribui a quê
o avanço que foi constatado em alguns dos estados brasileiros? Olha, Porque o governo federal agora liberou contingencionamento, mas havia restringido verbas, não apenas na questão... É que nós estamos falando de resultados de 2018, então não estamos falando de governo Bolsonaro, né? Isso em primeiro lugar. Mas o Fundeb, que foi criado no governo Lula, ele irriga esses estados que eu citei. Fundeb que acaba o ano que vem. Isso, e que certamente será prorrogado. Mas o Fundeb, ele irriga as redes dos estados mais pobres. E essas redes, com algumas exceções, não todas, mas onde teve aumento substancial do chamado IDEB, que é o que mede a qualidade, recebeu recursos federais pelo Fundeb. Então, os estados do Sul-Sudeste estão inspirando cuidado. Eu vou citar um exemplo. Como é que a educação de São Paulo pode estar empatada com a educação do Ceará, que investe 40% por aluno o valor investido em São Paulo? Como é que se explica isso? Porque todo mundo é inteligente. O cearense é inteligente, o paulista é inteligente. Como é que a nota do aluno do Ceará é igual à de São Paulo, com um investimento que é menos da metade do investimento em São Paulo? E isso depois do Fundeb, porque antes do Fundeb era menos ainda. Depois do Fundeb, chegamos a 40%, 50% do investimento de São Paulo, foi o suficiente para o Ceará empatar. Um estado como Piauí está empatado com o Rio de Janeiro. Como é que se explica isso? Um estado que investe metade do que investe o Rio de Janeiro está com indicadores de qualidade igual. Porque o Piauí começou a melhorar e continua melhorando. E São Paulo e o Rio estão estagnados. E qual é a explicação? Então, eu acho que é gestão, porque não é dinheiro. Se o São Paulo tem o dobro de recursos por aluno que tem o Ceará, não é falta de dinheiro. Então está faltando gestão. E não dá para falar em descontinuidade, porque São Paulo é governado há 40 anos pelas mesmas forças políticas. Então também não é descontinuidade política. Então é gestão. Quer dizer, o dinheiro está rendendo mais em alguns estados do que em outros. Então a gestão, já que a gente está, né, hoje o foco é gestão, nós temos que ver o que está acontecendo nesses estados. Eu não estou nem falando do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul está numa crise financeira há muito tempo. Então não vou eu aqui ficar, mas os indicadores preocupam. Entende? Então o país precisa ser visto na sua complexidade. Se a média brasileira não está avançando desde 2012, a gente precisa ver quem está avançando e quem não está, para a média estar no mesmo lugar. Porque não é homogêneo o comportamento da qualidade da educação no país como um todo. Alguns especialistas têm falado que, apesar de alguns esforços, o Brasil não tem conseguido valorizar suficientemente, por exemplo, os professores, nem com salários e nem com uma estrutura de trabalho adequada. Por exemplo, muitos professores de escolas públicas acabam tendo de se dividir entre várias escolas. Tem um regime de 20 horas numa, outras 20 horas noutra, não tem uma sistematização de maneira a ter melhores condições de trabalho, salariais e realmente de ficar concentrado num lugar. E quando compara com outros países, até na hora da seleção, do recrutamento, evidentemente cada país com sua realidade, mas quando compara com a Finlândia, quando compara com a Coreia do Sul, na Coreia do Sul os professores são recrutados entre aquele 1/3 mais qualificado, mais pontuado na hora de ter acesso ao ensino superior. Infelizmente, entre nós, isso ainda não acontece. E todos falam, evidentemente, em valorizar a educação. Por que é tão difícil valorizar concretamente? A começar pelos salários, porque em qualquer profissão, salários melhores significa aí, né? Mais interesse. Claro. Mas olha, você tem toda a razão, e infelizmente 2 projetos foram abandonados inexplicavelmente. Você sabe que um paradoxo que está acontecendo, Pimenta, aqui no Brasil, é que nós estamos formando uma quantidade enorme de professores por ano. Enorme. Vai ter excesso de professores. Vai ter excesso de professores. O que eu mandei para o Congresso Nacional e o Congresso aprovou? Que nós teríamos uma nota mínima no Enem
para ingresso nos cursos de licenciatura. Porque que está havendo uma proliferação de cursos à distância de baixa qualidade, e o Weintraub, esse ministro do Bolsonaro, está desregulamentando a educação à distância, está virando papa-níquel de venda de diploma. O que nós prevíamos? Primeiro, uma nota de corte mais elevada no Enem, para a gente já na entrada da licenciatura selecionar os melhores estudantes do país. Em segundo lugar, uma prova nacional de ingresso na carreira docente. E esses dois projetos foram abandonados pelo governo, sobretudo já desde o governo Temer. Eles foram abandonados. Mas imagina você, só com essa quantidade de pessoas que estão cursando pedagogia, se nós tivéssemos uma nota de corte no Enem alta, porque tem muita gente querendo fazer magistério, e tivéssemos para ingresso na carreira uma prova nacional que garantisse qualidade do magistério, porque você há de convir, não tem como o sistema de ensino ser melhor do que a qualidade do professor. Então, para você puxar para cima a qualidade, você tem que estimular e cobrar o cumprimento da lei do piso, que fui eu que criei. Eu que criei a lei do piso na minha época de ministro, tive a honra de assinar a lei do piso no governo Lula. Mas ela sempre foi um problema porque os estados não conseguiram cumprir. A maioria cumprir. Nem aqui, nem o governador Tarcísio conseguiu cumprir. Mas o Tarso pegou numa situação e deixou numa melhor. Um completivo, aqui estabeleceu um completivo. O Tarso, se eu não estou enganado, chegou a 75% do piso. Depois que ele saiu, baixou para 50%. Exatamente. Acho que é essa... Eu acompanho isso, apesar de estar 8 anos longe do MEC, eu acompanho muito... Com muita atenção. 76% de aumento. O Tarso foi o último governador a dar reajuste salarial para o professor. Sim, agora só se ouve falar em tirar direitos do professor, desde que ele saiu. Então, justiça seja feita. Ele estava a cada ano se aproximando do cumprimento da lei. E agora, a cada ano, o Rio Grande se afasta do cumprimento da lei. Então, de novo, nós temos que saber responsabilizar os gestores. Quem entregou resultado, quem entregou melhor do que recebeu e quem, ao contrário, está entregando pior do que recebeu. Se a gente botar tudo na mesma vala, nós não vamos distinguir o joio do trigo. E o Tarso, na minha opinião, é trigo. Na educação foi um grande ministro e aqui, como governador, se esforçou muito para atender a categoria. Muito bem, estamos conversando com Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, ex-candidato à presidência da República. Vamos fazer um intervalo em nome da Orquestra de Panelas, na Padre Chagas 196. Reservas e eventos, ligue 3058-7722. No Instagram, Orquestra de Panelas. Hora certa, 2:30. E nós vamos ao intervalo ouvindo Lupicínio Rodrigues. Já voltamos. Estes moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei. Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim é que eu peço a estes moços que acreditem em mim. Se eles julgam que há um lindo futuro, só o amor nesta vida conduz. Saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Atenção, educador. Dia 10, terça-feira, todas e todos na Praça da Matriz. É a Assembleia Unificada do Funcionalismo Gaúcho de mobilização da greve, às 9:30 da manhã. Nosso movimento é histórico. São mais de 1.500 escolas paralisadas na maior greve das últimas décadas. Falta pouco para a vitória. Não aceitaremos continuar pagando a conta da crise. Governador, retire o pacote e pague em dia. Ninguém aguenta mais o descaso com a educação. É guerra, é greve. CEPER Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos.
Bolsonaro e sua turma não cansam de atacar os trabalhadores. A MP 905, conhecida como Verde e Amarelo, volta a tirar direitos e promove retrocessos na legislação trabalhista. A medida precariza a contratação, acaba com o repouso remunerado e determina o não pagamento de horas extras na jornada aos sábados, domingos e feriados. Para os bancários, acaba com a conquista das 6 horas diárias, o que promoverá ainda mais adoecimento da categoria. Trabalhadores, a hora é de reagir contra as medidas arbitrárias do governo federal. Sindibancários, todos contra os desmandos de Bolsonaro. O governo do estado quer economizar 25 bilhões em 10 anos, reduzindo a qualidade de vida dos trabalhadores do serviço público e suas famílias. Será que esse peso não poderia ser dividido com outros setores? Se o governo abrisse mão de cerca de 2 bilhões e meio em renúncias fiscais por ano, em 10 anos, os mesmos 25 bilhões de reais poderiam ingressar nos cofres públicos e equilibrar as contas, além de serem investidos em segurança, saúde e educação. Sindifisco RS, auditores fiscais, receita para crescer. E se eu transei sem camisinha? Informe-se sobre o teste de HIV em uma unidade de saúde. E se o teste der negativo? Não corra risco no futuro. Use camisinha. E se o teste der positivo? Com um tratamento adequado, o HIV poderá ficar indetectável e você não irá desenvolver AIDS. Procure uma unidade de saúde. O tratamento é gratuito, seguro e eficaz. Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Se a dúvida acaba, a vida continua. Ministério da Saúde, Governo Federal. Parque, academia, trabalho. Também dá para fazer amigos fora da rede social. Mude o hábito de estar sempre com o celular. Pegue o dog para dar uma volta, chame alguém e vá curtir o dia lá fora. Acesse mudeumhabito.com.br. Aceite um desafio e compartilhe a ideia. Mudar um hábito muda uma vida. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Policiais civis realizam uma assembleia no dia 10 de dezembro, às 13h30, no Palácio da Polícia. Nesse dia, a categoria vai deliberar sobre o pacote do governo do estado que acaba com a aposentadoria policial, reduz salários e aumenta o desconto para a previdência dos aposentados. A Polícia Civil, que mesmo sem receber seus salários, reduz todos os índices de violência, é tratada pelo governo do estado como responsável pela crise do estado. A segurança pública não pode pagar a conta da crise. A Assembleia da Polícia Civil, dia 10 de dezembro, às 13h30, no Palácio da Polícia. O GIRME, Sindicato dos Agentes da Polícia Civil. Salve, Gabriel Medina falando. Tá ligado que eu só paro entre uma onda e outra, né? Então, pra gente que é assim, o Bradesco é o banco da nossa galera. Tem desconto em restaurantes e cinemas, shows com 15% off, compra de dólar e euro. E o melhor, sem tarifa de conta por 1 ano. Pô, fala aí, quer surfar nessa onda também? Abre uma conta no Bradesco. Pra quem tem sede de experiências, um banco que não para. Bradesco, abra sua conta sem tarifa pelo app. Época de magia, faz reunir a família. E não falta ninguém, é o Natal Panvel que faz bem. Um sorriso no rosto, nas janelas, luzinhas. Será que o Noel vem? É o Natal Panvel que faz bem. A hora dos presentes é pura alegria. Tem pra mim, sempre tem. Natal Panvel, você sempre tem. Panvel. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o último bloco do Esfera Pública, aqui do Estúdio Cristal, na esquina da Comunicação. Verão, ensolarada, né? Esquina bonita nesses dias de verão. Nós estamos recebendo o ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo, e não sei se não será futuro prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Alguma chance de concorrer em 2020 à prefeitura de São Paulo? Acho que ele concorre em 2022 à presidência da República. Então vai se guardar para quando a presidência chegar. Eu não primeiro que eu não trabalho assim com esse tipo de pretensão, porque a presidência da República é uma coisa muito séria.
como diz o Tancredo Neves, é mais destino do que outra coisa. Não sei se foi o Tancredo ou o Magalhães Pinto que falou. Mas a gente tem que entender que calendário eleitoral, a gente é um por vez. Mas existe insistência para que o senhor seja candidato? Existe da parte de alguns companheiros e eu fico lisonjeado de ser lembrado, mas eu não pretendo concorrer à Prefeitura de São Paulo. Expliquei as razões para o partido. Não se trata de cálculo nenhum eleitoral, não se trata de se preservar para outras campanhas, até porque eu não acredito nisso, sabe? Mas eu não tenho essa pretensão de concorrer em 2020, porque eu, nos últimos 6 anos, concorri 3 vezes e não me arrependo de nenhuma. Acho que foram grandes campanhas, a que eu ganhei para prefeito, a que eu quase ganhei para presidente, mas eu preciso realmente me reorganizar e preciso de um fôlegozinho para continuar colaborando como eu venho colaborando com os partidos progressistas do Brasil. Há poucos dias esteve aqui no programa o ex-senador Eduardo Suplicy. Ele é pré-candidato, é um bom nome? O Eduardo é bom para tudo, porque ele é muito querido em São Paulo. Ele foi senador 3 vezes. Já imaginou que se eleger? Lembra um pouco Paulo Paim, um pouco, assim, uma figura que tem bandeiras que todo mundo reconhece, que tem postura, que honra a função. Lembra bastante o senador Paim. O Suplicy é um patrimônio aí do campo progressista e tem toda a legitimidade de se lançar para candidato. Usando ainda o cenário São Paulo, de fato acontecem movimentos protagonizados pelo ex-presidente Lula para que a Marta seja candidata em São Paulo? Olha, eu acho que foi lido às pressas o comentário dele sobre a Marta. O que ele disse, repetiu, foi que a Marta de fato torcia muito para que ele voltasse à presidência em 2014. Teve um desentendimento no governo no final do primeiro mandato da Dilma, que acabou esgarçando um pouco a relação. Eu acho que ela, depois que saiu do PT, viu o projeto em que ela se envolveu, que não trouxe ganhos para o país. Mas votou a favor do impeachment. Então, por isso que são as complicações da vida, né? Que às vezes você toma uma decisão como essa, e aí é um pouco difícil, né? Mas a Marta foi uma grande prefeita, é uma pessoa progressista, uma pessoa que defende causas importantes, sempre defendeu a vida toda, mas enfim, naquele momento, né, foi um momento difícil, em que ela talvez tenha misturado questões políticas com questões pessoais. A política é algo muito particular, os políticos têm uma maneira de agir que muitas vezes surpreendem as pessoas comuns, porque perdoa, faz alianças. Aquela história do Getúlio Vargas que dizia, não tenho amigos de quem não possa me afastar e não tenho inimigos de quem não possa me aproximar. Mas isso... Esse é Getúlio. É Getúlio Vargas. Agora, se a narrativa do PT é que em 2016 houve um golpe. Em havendo um golpe, a Marta Suplicy apoiou o golpe. Tem que aceitar de volta quem apoiou o golpe? Então, é disso que eu estou falando. Quer dizer, foi um gesto do Lula em reconhecer que ela foi, que o que ela falou em entrevista à Folha de São Paulo era uma coisa que devia ser digno de nota. E foi. Ela falou, olha, eu não pertenço a esse campo, eu quero voltar para o campo a que eu pertenço, as minhas bandeiras são outras, entendeu? Eu estou no projeto Lula 22, porque eu acho que o Lula seria a melhor solução para o país. Foi um gesto que ela fez, e em político gestos contam. Isso não apaga nada do que aconteceu, ninguém nem está pedindo isso, nem ela está pedindo isso. Mas é um gesto que precisa ser reconhecido. Política se faz com gestos. Isso não significa voltar para o PT, ser candidato para nada disso. Significa que, num momento extremamente delicado da vida nacional, uma pessoa com a importância da Marta reconhece que o país piorou, né? As perspectivas para a classe trabalhadora pioraram muito. Hoje, o Brasil, que era o país mais desigual do mundo, ganhou 15 posições para melhor. E agora já voltou a ser o 7º país mais desigual do mundo no último IDH. Então, por aí você tira a base. Os pobres estão ficando mais pobres e os pobres estavam ficando menos pobres.
Não estavam ficando ricos, mas estavam ficando menos pobres. A classe média estava se alargando. Quer dizer, todo aquele movimento de uma década, de um esforço enorme para incluir as pessoas nas universidades, no Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida, está se perdendo. Então não é que vai acabar a economia do Brasil, nada disso, ninguém acha isso, não vai acontecer nenhuma catástrofe, né? O problema é que a desigualdade está aumentando, o subemprego está aumentando, a perspectiva de renda da população mais pobre está diminuindo, perspectiva de aumento da renda. Então nós estamos com problemas. Muitos programas sociais importantes acabaram. Você não tem mais FIES, você não tem mais uma série de coisas. Você não tem mais Luz para Todos, você não tem Minha Casa Minha Vida faixa 1, que era altamente subsidiado. Então isso aí a população vai percebendo. Por que a avaliação do governo Bolsonaro cai entre os mais pobres? Porque o mais pobre já percebeu que esse governo não é para ele. Esse governo vai governar para os bancos, vai governar para os empresários que não vão pagar direitos trabalhistas, que vão poder abrir seu... Nem o domingo está sendo mais respeitado pelo governo. Esse governo que fala tanto em religião, usa mal, usa de forma manipulada a fé do povo, mas não respeita nem isso. Então é disso que nós estamos falando. E diante desse quadro, uma companheira que fala, olha, as coisas não estão indo bem, deixa eu voltar pro meu ninho original, porque é lá que eu encontrava caminho para resolver os problemas nacionais, isso ganha fôlego. E é importante registrar. O senhor mencionou o movimento da Marta, a manifestação dela, Lula 2022. Recentemente, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui em Porto Alegre, que é o responsável pela análise da segunda instância na Lava Jato, não apenas confirmou, mas ampliou a pena do Lula no caso envolvendo o sítio de Atibaia. Ampliou em praticamente 5 anos para 17 anos e 1 mês. E se vê, principalmente, já acontecia antes, mas principalmente depois da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a segunda instância, com a retomada, então, da prisão apenas após o trânsito em julgado e a libertação do ex-presidente Lula, um movimento muito forte político no Congresso Nacional para viabilizar a retomada da possibilidade de prisão em segunda instância por meio de PEC ou de alteração do Código de Processo Penal. Aliás, votação de um dos projetos prevista amanhã em caráter terminativo no Senado. Qual é a sua análise desse cenário político e jurídico, porque é um tema que não é pacífico, deve acabar retornando para o Supremo Tribunal Federal, e o impacto disso político e pessoal na vida do ex-presidente? Olha, para mim tudo se resume a um processo só, nesse momento, que é o processo que está no Supremo Tribunal Federal para ser julgado sobre se o Moro foi ou não imparcial ao julgar o Lula. Como eu, como advogado do Lula, acredito que ele não foi imparcial, que ele foi parcial, ou seja, que ele exacerbou a sua função de juiz e se envolveu como membro da acusação, eu tenho esperança de que o Supremo, sobretudo pelas mensagens divulgadas pela Folha de São Paulo, pela Veja, pelo El País, interceptadas e confirmadas pelo hacker, de que aquelas mensagens não só não foram encomendadas e pagas por nenhum veículo de comunicação, como não foram alteradas. Ou seja, em delação foi declarado que as mensagens são verdadeiras. Então o Supremo vai ter a oportunidade de se debruçar sobre isso e, na minha opinião, fica claro que, infelizmente, no caso do Lula, o Moro tinha uma questão pessoal. Essa é a minha opinião. Ele tinha uma questão pessoal com o Lula. E, na minha opinião, com pretensões políticas. Porque ele deixou de ser juiz assim que ele pôde. Então ele tinha pretensões políticas, que agora estão claras, e viu na questão do Lula, no caso do Lula, uma oportunidade de fazer carreira. Mas, de fato, ele foi mais acusador do que juiz. Olha, eu li aquele processo do triplex de cabo a rabo. Como é que uma visita no prédio que o Lula já tinha um apartamento com a esposa no prédio, foi fazer uma visita a convite do empreiteiro para visitar a cobertura e ver se ele tinha interesse. Uma única visita o Lula fez em 2014, portanto mais de 3 anos
depois de ter saído da presidência, nunca mais voltou, nunca pegou chave, nunca dormiu no local, nunca mais visitou. E ele é condenado porque o apartamento tinha sido atribuído a ele. O que é um apartamento atribuído? Eu nem sei. Juridicamente eu não consigo nem saber o processo que ele está sendo acusado. De Atibaia tem fragilidades também na sua avaliação? Tem porque ficou demonstrado que o sítio não era do Lula. Eles achavam que o sítio era do Lula. O desembargador Gebran disse que a propriedade não é de quem tem o título, mas de quem frequenta. Não, a propriedade é de quem comprou. Data máxima vênia, como se diz em direito, propriedade de quem comprou oficialmente, com escritura. O dinheiro, da onde saiu o dinheiro para comprar o sítio? Saiu do Odebrecht? Não. Saiu do Lula? Não. Saiu da conta legítima de um amigo do Lula que comprou o sítio para ele frequentar, porque o Lula não tem vida social. O Lula não tem vida social. O Lula não consegue ir numa festa, não consegue ir a uma praia, não consegue ir a um restaurante, não consegue ir a um cinema. Então 2 amigos falaram, puxa, ele vai sair da presidência, não tem onde ficar. Mora num apartamento de 60 metros de largura em São Bernardo do Campo há 20 anos, não consegue sair do prédio, não consegue andar na rua. Então queria um retiro para um amigo ter onde provaram de onde veio o dinheiro da compra do sítio. Um deu 500 mil, outro deu 1 milhão, foi 1,5 milhão. Dinheiro comprovado, lícito, legítimo, não saiu de ninguém, nenhuma empreiteira. E aí falam que o sítio é dele, porque ele frequentou. Quer dizer que se eu vier aqui nesse estúdio 10 vezes, eu vou virar dono do estúdio? Tem lugares aí, tem gente dizendo, olha, estou rico. Tem um amigo, por exemplo, que vai no bar do Jorge, que está ali na frente, o cantante, o Luiz Gomes, e vai ficar de dono no teu bar, ele vai todos os dias. Olha, eu acho assim, eu acho que o combate à corrupção é uma coisa, ninguém fortaleceu tanto as instituições de combate à corrupção quanto os nossos governos. Polícia Federal com autonomia, nada parecido com hoje. Hoje fazem com a polícia, com o Ministério Público o que querem. Na nossa época não. Fortalecia a independência das instituições. E aí uma pessoa cisma com o Lula, vai para o Jornal Nacional, começa a fazer essa coisa toda, ganha prestígio porque o Lula tem os seus adversários, né? Então, você acha que para um adversário do Lula, ele está aí se o Lula é culpado ou não? Ele quer tirar o Lula da competição. Ele quer a desclassificação do Lula, para o Lula não disputar o campeonato. Agora, dificilmente... Não é bonito o que está acontecendo, sabe? Dificilmente o ex-presidente Lula conseguirá ser candidato em 2022. Digamos que isso ainda está em aberto, mas a probabilidade é pequena. Isso significa, mesmo que o senhor não esteja calculando, que não seja importante para o senhor, mas é grande a probabilidade que o senhor seja o candidato em 2022 e a eleição se pensa com antecipação. Muita gente acha, porque, digamos assim, estabelece cenários, mesmo que sejam improváveis, que uma boa composição seria Fernando Haddad e Ciro Gomes. Mas essa possibilidade, as pontes foram queimadas, até porque o Ciro Gomes não perde a oportunidade em dizer que nunca mais vai fazer qualquer parceria com o PT e que o PT errou ao não apoiá-lo. O senhor ficou aborrecido, magoado, quando o Ciro Gomes foi para a Europa e não participou da campanha no segundo turno? Bom, primeiro que é um equívoco dizer que nós não o apoiaríamos se ele fosse para o segundo turno. Outro dia ele disse o Lula prefere o Bolsonaro do que eu. Se ele fosse para o segundo turno, estaria toda a centro-esquerda, todos os partidos progressistas estaríamos apoiando ele. Você acha que eu ia para a Europa se ele fosse para o segundo turno ou não? O senhor teria ido para o palanque. Mas que é isso, gente? Pelo amor de Deus, Ciro foi ministro comigo, do mesmo governo. Quer dizer que se ele fosse para o segundo turno, eu ia para a Europa? Eu ia para onde? Eu ia para o palanque dele, defender a candidatura dele. E isso todo mundo sabe, todo mundo que me conhece sabe que eu faria isso. Eu acho que ele jamais a vaidade pessoal acima da questão política? Eu não sei nem se é vaidade, mas eu acho que o Ciro vive uma crise de identidade. Na verdade,
Vive uma crise de identidade. Ele não consegue dizer o que ele é no espectro político ideológico, entendeu? Não sabe se é de esquerda ou de direita? Eu acho que hoje nós não sabemos como localizá-lo. Ele não sabe se localizar. Então é um problema de crise de identidade. Parecida com o que o Dória vive. O Dória não sabe se é Bolsonaro ou não é. Ele não sabe. Era Bolsonaro até outro dia. Agora ele não sabe se continua, se sai da asa do Bolsonaro, se fica na asa do Bolsonaro. Ele não sabe. O Ciro vive uma coisa muito parecida, uma crise de identidade. Então o discurso dele é um discurso que está perdendo consistência. Isso é ruim para a democracia, porque ele é uma pessoa que tem muitos anos de vida pública. Ele foi candidato a presidente 3 vezes. Mas por que ele pontuou os mesmos 12%? Nas 3 vezes, porque eu acho que o discurso dele às vezes se perde. Ele não sabe agregar. Então, a linha do discurso, a gente não sabe onde ele está. Com quem que ele está aliado? Com a Semineto, como outro dia ele estava com a Semineto. Ele não sabe, é uma crise de identidade. O que eu posso te assegurar é o seguinte: se ele tivesse ido para o segundo turno, eu ia está à disposição da campanha dele. E o senhor acredita que o fato de ele não ter ido para o palanque, de ter ido para a Europa, de não ter dado um apoio substancial, foi decisivo para a sua não eleição e, em consequência, a eleição do Bolsonaro? Eu acredito que não. Eu acredito que talvez a nossa performance fosse um pouco melhor, mas o que pesou mesmo na eleição nem foi a facada, na minha opinião. A facada tirou o Bolsonaro, deu um álibi para ele não debater. Sobretudo no segundo turno, que ele já tinha alta, já estava de alta, os médicos já liberaram ele para qualquer atividade, mas era um álibi para ele não debater comigo. E como eu não estava preparado para debater comigo assunto nenhum, isso acabou servindo, de muleta para ele. Mas o que ganhou a eleição foi fake news. Eu não tenho dúvida nenhuma. Foi uma chuva de fake news contra mim, contra a Manuela Dávila, que eu nunca vi na vida. A justiça eleitoral, desculpa, mas ela está preparada para enfrentar a prática tanto nas eleições municipais quanto nas eleições gerais de 2022? Eu acredito que não. Ou seja, então nós vamos ter mais uma vez uma reprodução do que se viu, um pouco do que se viu lá em 2018 ou até mais? Nós corremos esse risco porque nós sabemos o que aconteceu, vários jornais noticiaram, foram 400 mil celulares, 400 mil números de celular ativados para disseminar notícias falsas, usando cadastros ilegais, usando dinheiro ilegal pago fora do país. A maioria desses números eram números do exterior. Então se sabe que os celulares utilizados eram do exterior, com dinheiro pago no exterior, veiculando notícia falsa com cadastro ilegal. É muito crime junto. E nós do PT não estávamos minimamente preparados para nada, para enfrentar um turbilhão desse. E a justiça, menos ainda. A justiça até hoje não sabe o que aconteceu. Não sabe o que aconteceu. Você perguntar lá no Tribunal Superior Eleitoral, o que aconteceu na eleição de 2018? Resposta é: não sabemos. Não sabemos, não tem um mapa do que aconteceu. Há pouco saiu um artigo, acho que na Folha de São Paulo, mas até em mais jornais brasileiros, do Paulo Artung, que foi governador do Espírito Santo, e mais 2 economistas. E foi um artigo que teve muita repercussão. Eles fizeram uma avaliação do que eles consideram os erros econômicos dos governos Lula e Dilma. E onde eles discutem principalmente o seguinte, que os erros de política econômica não teriam acontecido apenas no segundo governo Dilma, mas que teriam sido erros de política econômica desde o começo, e que isso explicaria a crise em que o Brasil se encontra até hoje. O senhor leu esse artigo? Eu não só li, como sou amigo dos 3. Sou amigo, eu trabalho no INSPER, onde o Marcos Lisboa é presidente. Sim. Sou amigo de ensino médio do Samuel Pessoa. Sim. E colega de política do Paulo Artung, que foi governador do Espírito Santo. Eu discordo. Eu acho que o Lula enfrentou a crise de 2008 como nenhum outro governante no mundo. Tanto é que ele saiu aplaudido em 2010. Lembremos, a crise foi em 2008. Vinha uma recessão cavalar para cima do Brasil.
O Brasil teve uma pequena perda de PIB em 2009. Em 2010, o Lula deixou o governo crescendo 7,5% ao ano. 7,5% é crescimento asiático. Não é pouca coisa. Hoje a China está crescendo 6%, o Brasil cresceu 7,5% em 2010. É muita coisa. Agora, depois houve erros de política econômica? Houve. Já o Nelson Barbosa, que foi ministro da Dilma, elencou alguns. Agora, o que não me parece razoável é a oposição tirar o corpo fora. A única pessoa que fez um discurso, reconheça-se isso, ex-presidente do PSDB, Tasso Gereissati, ex-senador do PSDB, ex-governador do Ceará, tucano histórico, foi o único que veio a público e falou toda a verdade. Falou, nós não devíamos ter pedido impeachment, nós não devíamos ter sabotado o governo, nós não devíamos ter entrado no governo Temer. Foi o único tucano que veio a público e admitiu que efetivamente o PSDB sabotou o país. Porque a Dilma tinha 4 anos para corrigir os erros que ela tinha cometido, como o Fernando Henrique teve 4 anos para corrigir os erros que cometeu também. O Fernando Henrique, você vai lembrar, em 98 para 99, a popularidade dele caiu para 7%. Só que ele teve 3 anos para se reconstruir e quase elegeu o José Serra em 2002. O Lula ganhou. A Dilma tinha o mesmo direito. Ela errou, mas ela tinha 4 anos para corrigir. Foram inventar um crime de responsabilidade que ninguém sabe nem o que é, porque até hoje ela não foi acusada de nada. A única coisa que ela foi acusada acabou de ser absolvida e tiraram ela na marra da presidência da República. Então, a gente precisa, falando toda a verdade, a gente não vai errar de novo, não vai cometer erros novos, não os velhos, né? E o Tasso Gereissati, ex-presidente do PSDB, foi muito correto em admitir os erros da oposição. Muito bem, estamos chegando ao final. Muito obrigado, Fernando Haddad, pela vinda aqui ao Esfera Pública. Parabéns pela medalha do Mérito Farroupilha. Muito obrigado, viu? E todas as lideranças do PT indo agora para a posse do conselheiro Estilac Xavier no comando do Tribunal de Contas do Estado. É verdade. Parabéns a ele. Obrigado a todos os deputados do Partido dos Trabalhadores que estiveram aqui em companhia do Fernando Haddad. Final de programa, Thalita. O Esfera Pública fica por aqui no oferecimento Unimed, cuidar de você, esse é o plano. CEPER Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos. Sindibancários Porto Alegre, Sindifisco RS, auditor fiscal, menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha. E a Durg Sindical, em defesa da educação pública. Vem aí o Guaíba Notícias e depois o Guaíba News.